A paz do Senhor Jesus, meus amados, que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, a sua família, amém? Aleluia. Tem uma palavra de Deus para o teu coração nesse dia de hoje. O Senhor sempre está falando conosco, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, o Senhor sempre está falando ao nosso coração. Basta nós estar ligado, basta nós estar sensível à voz do Espírito Santo do Senhor. E olha só aqui, em Mateus, aleluia, Mateus 8 e versículo 5. O centurião de Cafarnaum. Olha o que fala a palavra do Senhor, amém? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Olha só o que Deus está aqui já, aleluia, falando através do seu Espírito Santo na sua palavra. E disse: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Isso é o centurião, aleluia, que chegou a falar para, aleluia, Jesus, do seu criado, que ele não estava bem. O centurião, ele, aleluia, relatou, falou para Jesus, aleluia, do seu problema, né? Do seu problema. Aleluia. E olha só. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. O centurião, aleluia, ele, aleluia, chega até Jesus, junto dele, né? O centurião chegou junto de Jesus, rogando-lhe, aleluia, e disse, aleluia, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico. Aqui o centurião, ele chegou relatando, falando para Jesus, né, do problema que estava acontecendo aqui na vida do seu criado, que estava em casa paralítico e violentamente atormentado. E olha só a resposta que Jesus deu a esse centurião, que foi falar do seu problema, do seu criado para Jesus. Olha o que Jesus falou. Aleluia. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Ouça. E o centurião respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Olha só o que é. Olha só o que é a pessoa ter muito, aleluia, temor no coração, né? A pessoa sentir: poxa, Senhor, eu sou tão pecador, eu erro, eu falho. O centurião estava falando para Jesus, né? Que o centurião, ele estava falando para Jesus que: não, Senhor, não entra, Senhor, na minha casa, não, Senhor. Eu não sou digno, Senhor, de que entre debaixo do meu telhado. Olha só a humildade, olha só a humildade desse centurião para com o Senhor. O centurião, ele estava falando, né, para o Senhor: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Porque ele estava dizendo isso: Senhor, eu sou pecador, Senhor. Sou pecador, Senhor. Eu sou pecador, Senhor. E pelos meus pecados, Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Olha a humildade desse centurião, falando com o Senhor, que o Senhor não entrasse em sua casa, porque o centurião não era digno, não. Eu não sou digno, Senhor. O centurião estava falando assim para o Senhor: eu não sou digno, Senhor, de que tu entre debaixo do meu telhado. Porque ele estava dizendo: Senhor, eu sou tão pecador, Senhor. Sou tão pecador. Sou tão pecador, Senhor. Mas Jesus, ele veio para os pecadores, para libertar e salvar os pecadores. Aqueles que dão ouvido a Deus, que receber a palavra do Senhor. Aquele que, né, entregar a sua vida a Jesus, confessar o Senhor na sua vida como seu Senhor e Salvador da sua vida. Jesus veio para os pecadores, para os doentes, para curar,
para libertar e para salvar todos os pecadores que se arrependem do seu pecado. Jesus não julga. Jesus não julga. Jesus, ele dá oportunidade. Porém, aí, a escolha que faz é a pessoa. Jesus, ele não julga, mas ele perdoa e ele fala, vai, não peques mais. O Senhor, ele perdoa, né? Aleluia. Salva, ele liberta. Agora, porém, não fica mais pecando. Porque aí já está abusando da misericórdia, da graça e da bondade do Senhor. Jesus, ele não julga. Não julga ainda. Ele não está julgando nós aqui. Mas nós temos as consequências do pecado. Das escolhas erradas. Mas ainda vai ter o dia do juízo de Jesus, sim. Agora, Jesus está dando a cada um de nós, seres humanos nessa terra, oportunidade de sermos salvos e libertos e perdoados dos nossos pecados. E aqui Jesus ele amou. Jesus, ele amou, se maravilhou, vendo a humildade desse homem, desse centurião aqui, desse homem aqui, falando para o Senhor que ele não era digno. Senhor, eu não sou digno do que entre debaixo do meu telhado. Um homem muito humilde. Porque ele falou isso, eu sou pecador, Senhor. Não entra, Senhor, debaixo do meu teto, do meu telhado, debaixo da minha casa, dentro da minha casa, né? Ou seja, o centurião, ele estava falando assim para o Senhor. Senhor, eu não sou digno não, Senhor. Não entra não, Senhor, debaixo do meu telhado, não. Não entra, Senhor, em minha casa, não, porque eu não sou digno, Senhor. E Deus amou essa humildade desse centurião. E olha só. Aleluia. Meu telhado. Mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. O centurião, ele falou assim, Senhor, eu não sou digno de que tu entres em meu telhado. Aleluia. Debaixo do meu telhado, na minha casa, né? Mas dize somente uma palavra, Senhor, e o meu criado sarará. Tá vendo? O que era que o centurião estava falando? Não precisa, Senhor, que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu sei que não precisa. Uma palavra só do Senhor. Uma palavra liberada do Senhor. Eu sei que o meu criado sarará. Tá vendo? Tá vendo quanta humildade desse centurião aqui na presença do Senhor? Enquanto muitas pessoas chegam na presença do Senhor, né? Vêm com todo direito. Se achando com todo direito do mundo. Senhor faz, Senhor me dá, Senhor isso, Senhor aquilo. Quantas pessoas que entram na presença do Senhor que não tem humildade? Humildade para reconhecer, Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu erro, Senhor, eu falho. Tem misericórdia de mim, Senhor. Isso é humildade, isso é reconhecer, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu não sou nada sem ti, Senhor. Eu não sou nada sem ti. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Salvador. Quantas pessoas que chegam na presença do Senhor e acham que Deus tem que fazer isso, aquilo, dar isso, dar aquilo. Não tem um pingo de humildade. Não tem um pingo de humildade. Não reconhece que é falho, não reconhece que é pecador, não reconhece que não é nada sem o Senhor. Vem logo se achando no direito de para Deus fazer isso, fazer aquilo. Esse centurião aqui, o Senhor se agradou dele, da forma como ele falou com o Senhor. O Senhor viu a humildade desse homem, pecador falho. Reconheceu os seus pecados, as suas falhas, os seus erros na presença do Senhor. E isso fez com que o Senhor curasse o seu criado. Por causa da humildade dele para com Deus. Aí olha só o versículo 9. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele faz. E olha só o que como Jesus se maravilhou com esse centurião.
a humildade desse centurião na presença do Senhor. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse ao que o seguia: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus falou para aqueles que, aleluia, olha só, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus, ele, aleluia, maravilhou-se, né, da humildade desse centurião na presença do Senhor. Aleluia. Jesus viu humildade, Jesus viu ele crendo nele, tendo fé em Jesus, crendo em Jesus, esse centurião. E Jesus falou desse centurião para aqueles que seguiam Jesus. Olha só. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que seguiam. Jesus viu, né, a humildade desse centurião, a fé que ele tinha ali no Senhor. A fé desse homem, desse centurião, era uma fé que Deus viu que agradou o Senhor. Porque ele falou: Senhor, não sou digno que entre na minha casa, no meu telhado, debaixo do meu telhado. O centurião falando para o Senhor. E daí ele fala, fala uma palavra, que o Senhor fala uma palavra, aleluia, e o meu criado sarará. Somente uma palavra e o meu criado sarará. O centurião falando para o Senhor. O centurião falando para o Senhor. Diga só uma palavra que o meu criado sarará. Tá vendo? É muito forte. Jesus ele viu no coração desse centurião humildade e fé, que nem mesmo em Israel o Senhor viu essa fé, encontrou essa fé, porque aqui o próprio Jesus fala: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei, aleluia, tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aleluia. E os filhos do reino serão lançados nas trevas. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião, olha só, então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feita. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Jesus olhou para esse centurião, o coração dele viu humildade. Jesus viu a fé no coração desse centurião, porque você chegar na presença do Senhor, e dizer: Senhor, uma palavra sua, o meu criado sarará. Por quê? Porque o centurião falou assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu, aleluia, telhado. Mas diz uma palavra e o meu criado sarará. Aí Jesus fala para aqueles que seguiam Jesus, olha só: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como a desse homem aqui. Você está vendo? Aleluia. Jesus, ele veio para libertar nós pecadores. Jesus, ele veio para curar todos nós e para salvar todos nós. Jesus, ele não julga agora, ele não está julgando nenhum de nós. Ele dá oportunidade, mas que vai ter um julgamento de Jesus depois dessa terra aqui que a gente está, vai ter sim. Nós não estamos ainda no julgamento, estamos na oportunidade de Deus que ele está dando para nós ser arrependidos do pecado, para nós ser salvos, para nós receber a vida eterna, a salvação que o próprio Jesus veio nos dar, mas vai ter o julgamento do próprio Jesus para toda a nação, para todo ser humano. Amém? Glória a Deus. Então, essa palavra que eu senti de Deus no meu coração para estar pregando, aleluia, hoje, aleluia. Eu senti de Deus estar passando essa palavra desse centurião, que fala sobre fé,
fala sobre humildade na presença do Senhor. E quantos é aqueles que entram na presença do Senhor que não tem um pingo de humildade, não reconhece os pecados, não reconhece que é um ser humano falho, entra na presença do Senhor, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. Não é assim. Não é assim. Deus não é obrigado a fazer nada na minha vida e nem na sua vida. Não é obrigado. Jesus, ele faz sim. Mas nós não temos que chegar na presença de Jesus de qualquer maneira. Achamos que nós temos o direito de estar, né, de chegar e já não reconhece os seus pecados, não reconhece as suas falhas, os seus erros, não tem humildade na presença do Senhor para adorar Deus, exaltar, glorificar o nome do Senhor. Já vem logo achando que Deus tem que fazer, Deus tem que fazer, tem que fazer. Não é assim. Você vê aqui a humildade do centurião. A humildade do centurião, a fé no coração dele que Deus viu, a ponto que o Senhor não foi na casa dele, do centurião, mas que Jesus fala para ele, seja feita, olha só aqui no final, olha o que Jesus fala para ele, vai e como creste, você tá vendo? A gente acha que Deus ele tem que fazer isso, fazer aquilo, chegar na presença do Senhor, Deus faça isso, Deus faça aquilo. Cadê a humildade? Cadê reconhecer os pecados? Reconhecer os erros, as falhas? Cadê entrar glorificando, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor? Deus não é obrigado a fazer nada em minha vida nem na sua. Nós temos que ter humildade, gratidão, amor na presença do Senhor. Nós temos que adorar a Jesus. Quanto é aqueles que entram na presença do Senhor e não tem um coração cheio de gratidão? É muito ingrato, mas grato a Deus não é. O que nós temos que pedir a Deus todo dia é que nós venhamos ter um coração grato a Deus. Porque Deus não é obrigado a fazer nada na minha vida nem na tua. Seja grato ao Senhor, você respira e está de pé por causa de Deus, da misericórdia do Senhor. Quem somos nós sem o Senhor? Não somos nada, não somos ninguém. Aleluia. O centurião, ele agradou, aleluia, a Deus. Nem mesmo em Israel, aleluia, encontrei tanta fé. Jesus falou. E Jesus faz. Vai e como creste, que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. A humildade desse centurião, a forma que ele falou com o Senhor, com tanta humildade. E aqui fala na palavra aqui, rogando-lhe. Olha só. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Né? O centurião, ele relatou o problema do seu criado a Jesus. E com certeza Jesus fala, eu irei e lhe darei saúde. Jesus, ele queria ir lá. Aleluia, glória a Deus. Lá da casa do centurião. Eu irei e lhe darei saúde. Mas o centurião chegou e falou. E o centurião falou assim. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e o meu criado sarará. Precisa Deus entrar na minha casa? Não. Precisa? Jesus, ele cura. Ele pode curar uma pessoa nos Estados Unidos agora, pode curar na França, pode curar nesses outros países aí, cidade. Ele pode curar. Uma oração daqui do Brasil para outro país. O Senhor, ele entra com a providência, ele cura, ele restaura, transforma, abençoa. Nós temos que ter o quê? É a fé e humildade na presença do Senhor. Porque Jesus não é obrigado a nada na nossa vida. Nós que temos que ser grato a Deus. Temos que ser humildes sim na presença do Senhor, cada dia mais. E ser mais grato ao Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus.
Então, essa palavra que eu senti no meu coração, da parte do Senhor, onde está, aleluia, glória a Deus, trazendo, aleluia, glória a Deus. Eu senti essa palavra no meu coração de estar trazendo para estar ministrando, estar pregando hoje, porque Deus sabe todas as coisas. Deus me conhece, Deus te conhece, então seja grato a Deus. Vamos ser mais gratos ao Senhor. Vamos ter um coração com mais gratidão, amor, humildade para com o Senhor. Aleluia. Amém? Vou ficar por aqui em nome de Jesus. Até o próximo encontro. Aleluia. Aqui com Jesus, na palavra de Deus, com o Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.